O que é a graça santificante? Qual a diferença dessa graça para as outras graças? O que é o estado de graça? É o que nós conversaremos para entender melhor hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. A gente ouve muito falar, né? Eu recebi uma graça de Deus. Isso é a mesma coisa do estado de graça ou da graça santificante? Vamos esclarecer um pouco hoje. Eu apenas queria dar uma notícia a todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos em agradecimento à sua ajuda e tornar esse apostolado possível. Nós estamos enviando, por ocasião da festa de São Miguel Arcanjo, no final da quaresma de São Miguel, no dia 29 de setembro, festa de São Miguel, seus nomes e suas intenções para um dos principais santuários de São Miguel no mundo, ali, o Mont Saint-Michel, no norte da França. Nossos amigos lá já concordaram, já estão se programando para ir lá e entregar, eles só estão esperando que a gente entregue esse caderno, a gente concentra todas as intenções e os nomes num caderno, para eles entregarem oficialmente ali no Mont Saint-Michel. Agora, se você já é membro e ainda não colocou suas intenções e quer colocar, vai por favor no link, na descrição do vídeo. Não adianta colocar no comentário, porque é muito difícil a gente reunir, pescar ali nos comentários. Então, no link, clicando no link, tem um site, uma página, ali colocar as suas intenções. Bom, aqueles que ainda não colocaram podem colocar para a missa, intenções para a missa desta sexta-feira. Esse é o outro link. Tem os dois links, estão bem claros ali na descrição. Bom, e o estado de graça? Nós temos que diferenciar entre graça atual e graça habitual. Eu vou explicar rapidamente. A graça atual são os favores que nós recebemos de Deus. Quando a gente vai em Aparecida, vê ali a Sala dos Milagres, agradeço a Nossa Senhora a graça recebida. São graças que a gente chama de graças atuais. São favores concedidos por Deus através de Nossa Senhora, através dos santos, enfim, são favores que estão ligados a atos. Então, Deus deu uma graça para uma determinada ocasião, por isso que chama-se graças atuais. São graças ligadas a atos ou a eventos específicos. Bom, o que é a graça habitual? A graça habitual tem um sinônimo que é a graça santificante ou estado de graça. Essas três expressões, então, graça habitual, a graça santificante e estado de graça são sinônimos. O que é isso? É um tesouro absolutamente magnífico. O que é o estado de graça? O que é a graça santificante? É um dom de Deus, certo? É um dom de Deus, é um dom criado por Deus, que nos faz participar da própria vida divina, certo? Nos torna filhos de Deus, não só criaturas, mas filhos de Deus e herdeiros do céu. Essa é a definição da graça santificante. Vamos então entender alguns pontos importantes desse conceito, dessa definição. Em primeiro lugar, a graça é um dom, é um presente, é algo que ninguém tem condições de merecer. O único que pôde merecer por nós foi o homem Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo fato de ser homem, mereceu para os homens. Pelo fato de ser Deus, ele tem essa capacidade de obter isso de Deus, porque ele mesmo, homem verdadeiro, Deus verdadeiro ao mesmo tempo. Então, isso nos foi concedido por ele, mas nenhum homem tem capacidade de merecer por si próprio essa graça. Nos foi merecida na cruz pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que é chamado de graça. Do latim gratia, é algo que a gente obtém sem poder dar um pagamento. É dado de graça, como em português também se diz. Por isso se chama graça, porque é um dom concedido por Deus. Agora, a graça santificante é um dom criado por Deus. Por quê? Porque nós temos Deus que é infinito, nós temos os homens, ou todas as criaturas, mesmo os anjos, que são finitos. Nós não somos absolutos. Como fazer uma criatura participar efetivamente da própria vida daquele que é infinito? Como é que o infinito e o finito podem se ligar? Na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, a gente entende, porque é Deus encarnado.
no ventre puríssimo de Nossa Senhora. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, pela união chamada união hipostática. Substancialmente, Deus está ligado à natureza humana ali em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, em nós não. Senão nós seríamos outros deuses, o que é absurdo supor. Então, como é que nós, que somos finitos, vamos participar da própria vida da Santíssima Trindade? Certo? Como é que isso é possível? Não é possível, a não ser que haja a graça santificante. Por quê? Porque a graça é essa criatura de Deus posta em nós, que torna possível o infinito entrar no finito. Certo? Eu vou explicar isso um pouco melhor. Então, Santo Tomás explica isso. A graça, quando nós recebemos pelo batismo, a graça de Deus, a graça santificante, nós recebemos pelo batismo. Para isso, a importância de batizar as crianças, certo? O batismo não é uma ficha de clube que a gente diz, bom, agora eu faço parte desse clube. Não, 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 não. O batismo é uma nova criação. Por quê? Porque nós somos criados para a vida eterna. Nós recebemos a cidadania do céu, se nós pudéssemos dizer assim. Assim como uma pessoa pode ser naturalizada brasileira, uma pessoa de outro país, com o batismo nós somos naturalizados cidadãos do céu. Só que muito mais profundo, porque a naturalização de uma pessoa que se naturaliza brasileiro, um argentino que é naturalizado brasileiro, ele não perde o fato dele ser argentino de fato, mas ele foi reconhecido como cidadão do Brasil por uma ficha jurídica, por um ato jurídico, que é válido, enfim, tem todo o seu valor, mas é um ato jurídico, externo à minha natureza. A graça não. A graça me torna interiormente cidadão do céu e me torna participante da vida divina. Como? É o exemplo que eu já dei aqui algumas vezes de uma lâmpada, de um abajur. O abajur, ele é todo criado para ele, né, emitir luz. Só que se ele não tiver um cabo ligado na tomada, e essa tomada que vai ligar ele à fonte de energia, ele pode ter todas as características para dar luz, mas ele não vai iluminar nada. A lâmpada ali não vai acender. Assim também, a criatura humana, nós fomos criados por Deus para receber a participação da própria vida divina. Certo? O modo como Deus pensa, o modo como ele ama a si mesmo, esse conhecimento, esse amor que ele tem de si mesmo, para nós termos, nós precisamos estar unidos à fonte que é o próprio Deus. Agora, quem faz a ligação entre a lâmpada, o abajur, e a fonte da energia, se quiserem a Itaipu, ou enfim, a hidrelétrica, a fonte de energia, se eu quiser uma ligação entre um e outro, eu preciso de um cabo. No exemplo, esse cabo é a graça. Então a graça é essa criatura, essa interface que liga a fonte da vida divina, que é o próprio Deus, a alguém que é finito, que sou eu, que é a criatura humana, ou que é o anjo. Então, essa interface, essa interligação entre o infinito, a mesma energia que está na fonte de energia vai ser a energia que vai iluminar a lâmpada, só que a graça torna isso possível para mim e adapta o infinito ao finito que sou eu. Então, a energia não é a lâmpada. A energia é algo que está extrínseco à lâmpada, senão eu seria outro Deus, certo? Então, a graça de Deus não sou eu. É algo que eu vou participar da vida divina sem eu ser mesmo eu, Deus, né? Seria panteísmo, seria uma heresia. Mas é algo que vem da fonte da divindade, que é o próprio Deus, né? Que vem de Deus, através da graça que é colocada em minha alma. A graça santificante é algo que está presente dentro da minha alma. E uma coisa muito bonita é que a graça santificante Deus não pode tirar de mim. A única coisa que tira essa interface, que me desliga de Deus, que me desliga da vida divina, da própria vida da Santíssima Trindade, é o pecado mortal. Por isso que nós temos visto, sobretudo durante a Quaresma de São Miguel, tantas noções sobre o pecado mortal. Veja, o pecado mortal é tão poderoso, negativamente poderoso, que o próprio Deus, né,
não se retira de uma alma a não ser pelo pecado mortal. Veja, o pecado mortal é uma coisa que nós devemos temer muito mais do que temer o demônio, possessão, todo esse tipo de coisa. O que nós devemos temer é o pecado mortal. E o pecado venial, sobretudo na medida em que ele vai levar facilmente para o pecado mortal. Então eu não sei se esse ponto está claro. A graça de Deus é uma criatura, por isso que São Paulo diz que nós devemos formar em nós o homem novo. Então, a pessoa que tem a graça santificante, ela tem uma participação da vida divina e ela, portanto, tem a condição de conhecer e amar a Deus como Deus se conhece e se ama a si mesmo. Pode ser uma pessoa mais inteligente da face da Terra, pode ser um Albert Einstein. Se ele não tiver em si a graça de Deus, ele não terá condições de conhecer e amar a Deus como Deus se conhece e se ama a si mesmo. Então, veja que a graça santificante é uma coisa absolutamente espetacular e nos torna templos da Santíssima Trindade. Porque junto com essa criação, essa criatura que é a graça, como se fosse o cabo de união, mas que está dentro de mim, como o cabo e os fios estão dentro do abajur ou da lâmpada. Então, eu recebendo isso, junto com isso vem um dom ainda maior do que a própria graça, que é a habitação da Santíssima Trindade em mim. É Deus que age em mim, que está em mim. Bom, e essa participação da vida divina é o dom mais espetacular que a gente pode receber. E é aquilo que os santos anjos mais prestam atenção. Veja, os anjos nos livram de acidentes, nos ajudam em várias coisas temporais. Mas o que o anjo está o tempo inteiro tentando nos ajudar é que nós não percamos esse tesouro infinito. E se nós tivermos perdido, para que nós o recuperemos. E se nós não o temos, para que nós o tenhamos, pelo batismo. E essa vida da graça, nós recebemos pelo batismo e nós perdemos pelo pecado mortal e podemos recuperar pela confissão. E a graça santificante é a única coisa, veja, a única coisa que pode nos tornar filhos de Deus. Eu já vi muita gente dizer, não, todo mundo é filho de Deus. Não, isso está doutrinariamente errado, isso não é o fato. Por quê? Todos são criaturas de Deus. O que é um filho? O que torna alguém pai de outro, verdadeiramente? É quando os pais transmitem a vida para o filho. Então, a própria vida do pai, o DNA, a parte do DNA, enfim, vem do pai e parte vem da mãe. Então, esse material genético e tudo mais é passado porque é a própria vida do pai e da mãe que se transmitem pela geração. Agora, para alguém ser pai de outro, precisa transmitir a própria vida, de alguma forma. Deus Nosso Senhor, para ser nosso Pai, ele precisaria nos transmitir algo da própria vida dele. E a única forma que isso é possível é através da graça santificante, porque aí ele nos faz participar da própria vida dele. Então nós deixamos de ser servos, passamos a ser amigos, passamos a ser filhos. É o que nosso Senhor diz no Evangelho várias vezes. Já não vos chamareis servos, mas amigos. Agora, para sermos amigos e filhos de Deus, nós precisamos da graça. E veja, mas nós somos filhos adotivos de Deus. Sim, só que num sentido muito mais profundo do que a adoção humana. Porque alguém que adota uma criança e faz um ato muito bonito, muito digno de honra e de elogio, mas não deixa de ser verdade que a adoção é uma paternidade jurídica. O pai não vai transmitir a vida dele porque não foi ele que deu, que gerou aquele filho, né? Nem a mãe. Então, ele é adotivo, ele é filho legalmente reconhecido. Repito, uma coisa absolutamente fenomenal, mas não é um filho natural, porque aquele pai não passou a vida para aquele filho. No caso da graça, nós somos filhos adotivos, mas muito mais, porque de fato nós participamos da vida de Deus através da graça santificante. Certo? Então, se nós somos filhos de Deus. E segundo São Paulo, ser filhos, logo herdeiros. E porque nós somos filhos de Deus pela graça, certo? Pela graça santificante, nós também somos, por consequência, por lógica, somos herdeiros do céu.
E é por isso que só pode ir para o céu quem está na graça de Deus. Veja como isso deita luz sobre toda a doutrina católica. A Igreja Católica não é um clube, ou seja, vários clubes, existe o clube do Banco do Brasil, o clube do, sei lá de qual, do Bradesco, e eu escolho para que clube eu vou participar. Não, não é isso. É a única igreja verdadeira, do único Deus verdadeiro, que Deus fundou, né, na cruz e com Pentecostes, para ser o canal da graça de Deus, para que seja possível nós participarmos dessa graça. Na cruz, Nosso Senhor remiu todo o gênero humano, isto é, ele tornou possível para nós receber a graça. Mas, diz São Paulo, eu devo completar em minha carne aquilo que falta ao sofrimento de Cristo, ou seja, eu devo aplicar os méritos de Cristo a mim. Como é que eu faço isso? Através do batismo, através da fé católica, certo? Através dos sacramentos, através da confissão para recobrar a graça de Deus, enfim. Então, isso nos ajuda a entender muito mais a importância que é ser católico e dar graças a Deus a cada segundo, a cada milissegundo, pelo fato de ser católico, e pedir ao anjo da guarda que nos mantenha na graça de Deus. Espero que isso tenha esclarecido um pouco mais a noção da graça santificante e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.